Boa tarde, senhoras e senhores. Queria solicitar aos colegas vereadores que estão presentes no plenário que possam ocupar os seus lugares para que a gente possa dar início à audiência pública. Gostaria desde já, dando as boas-vindas a todos aqui na Casa Legislativa, cumprimentar a todos que estão presentes no plenário, visitantes, secretários municipais, presidentes de autarquias do poder público, servidores, imprensa, enfim, senhoras e senhores, nosso muito obrigado por acompanhar mais uma sessão da Câmara Municipal através da audiência pública referente ao segundo relatório do último quadrimestre. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, estamos aqui então cumprindo com o rito legal e neste momento nós gostaríamos de convidar para que estivesse aqui na mesa tocando os trabalhos o secretário municipal de Planejamento e Gestão, o senhor Fernandes, acompanhado do coordenador, o senhor Vicente, por gentileza, controlador do município. Senhor Vicente, por gentileza, queiram ocupar os lugares aqui na frente para que vocês possam conduzir esta presente audiência pública de prestação de contas referente ao segundo relatório de 2018. Quero ressaltar aqui a presença do vereador Jairinho Borges, vereador Rafael Rios, vereador Luiz Carlos, vereador Farley, vereador Bosco Júnior também, que se encontra no plenário. Nosso muito obrigado pelas presenças dos senhores vereadores, por hora presentes nesta audiência pública que está sendo toda gravada em áudio e vídeo. Gostaria neste momento de passar a palavra ao secretário municipal de Planejamento e Gestão, o senhor Fernandes, para que possa fazer, por gentileza, a abertura oficial dos trabalhos desta tarde. Eu agradeço ao mesmo tempo, a oportunidade de estar aqui, o Vicente e eu, para podermos expor o resultado do quarto bimestre, ou do terceiro bimestre da gestão municipal, ou seja, referente a maio, junho, julho e agosto, com relação à receita e à despesa, não só a arrecadação como a realização, mas o objetivo de suas aplicações. Então, a gente se coloca aqui para fazer essa exposição e depois que for feita a exposição, a gente também se coloca à disposição de todos que aqui estão presentes para dirimir ou para responder qualquer dúvida que, por exemplo, venha a existir com relação a essas explanações. Então, o meu boa tarde e o prazer muito grande de estar aqui à frente, junto com o Fabiano e com os demais vereadores e as pessoas aqui presentes, para exercer mais essa tarefa com relação à gestão pública de 2018. Muito obrigado. Antes de passar a palavra ao controlador, Vicente, gostaria também de registrar a presença no plenário do vereador Hudson, vereador Edinho, e agradecer também a presença aqui do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Geraldo Lima Júnior, e também do superintendente do IPDSA, Ricardo Manuel. Muito obrigado pelas presenças. Dr. Jonathan Ferreira também, procurador do município. Nosso muito obrigado. Em nome de vocês, nós agradecemos mais uma vez a presença de todos. A Ana Paula, que representa aqui também a Superintendência de Turismo,
nosso muito obrigado pela sua presença. Passo a palavra, então, ao controlador do município, senhor Vicente Ayrton de Souza. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez para explanar para vocês sobre de que forma que aconteceu a receita e a despesa do município de Araxá no segundo quadrimestre. Eu queria pedir permissão, presidente, para que eu ficasse aqui à frente, para ficar melhor para explanar os números. Então eu vou começar falando da receita, né? O objetivo da audiência pública é sempre trazer informações ao Poder Legislativo, à sociedade, e hoje nós vamos falar do município de Araxá, Unidade Federativa de Minas Gerais, mesorregião do Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, microrregião de Araxá, faz aniversário 19 de dezembro, né, na quarta-feira. Santo Padroeiro São Domingos de Gusmão, prefeito doutora Araceli de Paula, vice-prefeita doutora Lídia Jordão, presidente da Câmara Fabiano Santos Cunha. Então a audiência pública é uma forma de transparência, ou seja, dar transparência às informações de receita e despesa na forma que ela aconteceu durante um período. E aqui hoje nós vamos falar do segundo quadrimestre, que é o quadrimestre de maio até agosto. A audiência pública é uma das formas de participação e controle popular da administração pública. Ela propicia à população a troca de informações com o administrador, bem assim o exercício de cidadania, ou seja, não está previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal que o gestor deve prestar conta à sociedade, ou seja, trazer a sociedade para conhecer as informações e estar ali e opinar sobre essa execução orçamentária. Difícil aqui. A transparência administrativa constitui uma mutação fundamental no direito da administração pública, cujo princípio se impõe como um dos princípios gerais do direito, ao universo da tradição do segredo administrativo. O que motiva a realização de uma audiência pública? Lá no artigo 48, no parágrafo 4º, e no parágrafo 4º do artigo 9º, assim como o objetivo previsto do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal, pressupõe ação planejada e transparente, que se previne riscos e corrige desvios capazes de afetar os equilíbrios das contas públicas. Ou seja, o acompanhamento ele é feito não quadrimestralmente, mas mensalmente aqui no município de Araxá, para que nenhum desvio ou nenhum desequilíbrio venha a acontecer na execução orçamentária. Essa audiência tem por objetivo abordar de forma resumida alguns aspectos, considerando mais relevantes da execução orçamentária e financeira no segundo quadrimestre de 2018. Ao longo dessa apresentação, procuramos oferecer elementos para melhor compreensão das informações. Então, nós vamos falar da receita e da despesa, de que forma que ela aconteceu no segundo quadrimestre. A aplicação dos recursos na saúde, a aplicação dos recursos na educação, a aplicação dos recursos com despesa de pessoal e a aplicação dos recursos do Fundeb. Então, as receitas. As receitas, durante o quadrimestre, elas aconteceram com 35 milhões no mês de maio, 28 milhões no mês de junho, 28 milhões no mês de julho e 26 milhões no mês de agosto, totalizando um total de
119.263.531,01 Então, essa foi a receita realizada no segundo quadrimestre. A receita ela é dividida em categorias de acordo com a Lei 4.320. Receitas correntes, receita de capital. E tem também as deduções da receita corrente e as receitas intra-orçamentárias. Então, no montante de 119 milhões, 128 milhões foi de receita corrente, 3 milhões de receitas de capital, onde deduz-se 16 milhões e soma-se 4 milhões da receita intra-orçamentária, que prefaz o montante final de 119 milhões. A receita tem as suas origens. Então, a receita tributária foi 19 milhões, a receita de contribuições 4 milhões, receita patrimonial 4 milhões, receita de serviço 173 mil, receitas de transferências, que é a que tem maior representatividade, 97 milhões, outras receitas 2 milhões, receita de capital 3 milhões, receita intra-orçamentária 4 milhões. E a dedução para a formação do Fundeb, ou dedução da receita corrente, 16 milhões. Então, perfazendo o montante de 119 milhões. Então, de acordo com a sua origem, a receita tributária, ela é dividida e subdividida em origens, né? Então, eu tenho impostos. Quais são os impostos? IPTU, Imposto de Renda, ITBI e ISS, que totaliza o montante de 18 milhões, onde 4 milhões e 800 para o IPTU, 3 milhões e 154 para o Imposto de Renda, ITBI 1 milhão 901 e 8 milhões 904 para o ISS, somados a 869 mil, que perfaz o montante da receita tributária de 19 milhões 679 mil. A receita de contribuição, ela é formada pela contribuição de iluminação pública e a contribuições sociais. Então, total de 4 milhões 429 dividido nas duas receitas. 2 milhões 533 para o custeio de iluminação pública, 1 milhão 895 para as contribuições sociais. As transferências da União, elas são compostas das seguintes receitas: o FPM, o ITR, 1% do FPM no mês de julho, 1% do FPM no mês de dezembro, receita de royalties, transferência do SUS, transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, transferência do FNDE, ICMS de exoneração e outras transferências da União. Então, o FPM, ele foi realizado 14 milhões 283 mil, o ITR 19.467, 1% do FPM em julho, 1 milhão 873. A receita de royalty 3 milhões 781. Transferência do SUS 10 milhões 099. Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social 126 mil. Transferências do FNDE 1 milhão 523, ICMS da exoneração 257 mil e outras transferências da União 41 mil, totalizando 32 milhões e 7.949. Então essas foram as transferências da União. As transferências do Estado são compostas do ICMS, o IPVA, o IPI, o CID e transferências do SUS do Estado. Então, o ICMS aconteceu
realizou-se em 49.720.000, o IPVA 8.948.000, o IPI 708.000, do CID 41.000, transferências do SUS 385.000, perfazendo um montante das receitas do Estado de 59.944.563,99. Então, tem as outras transferências, que são as receitas do Fundeb, as transferências de convênio para custeio e outras receitas. Transferências do Fundeb perfez um montante nos 4 meses de 5.715.000, transferências de convênio 140.000 e outras receitas 2.420.000. E as receitas de capital, que perfez um montante de 3.022.000, onde foram divididas em operações de crédito interno, que foi a operação com o Banco do Brasil, 2.942.000 e 80.000 de transferências de capital, são os convênios. E aqui são as deduções da receita corrente, que são deduzidas lá da receita corrente. 16.464.000, que são as deduções para a formação do Fundeb. Do FPM, 2.856.000, do ITR, 3.893.000, ICMS da exoneração, 51.479.000, do ICMS, 9.944.000, e do IPVA, 1.780.000, e do IPI, 141.000, e outras deduções, 1.677.000. Então, a receita estimada para o quadrimestre, 107.427.000, e realizou uma receita de 119.263, ou seja, superou aquilo que estava previsto em 11,1%, no valor de 11.836.000. Então, até aqui eu falei das receitas, e agora eu vou estar falando um pouquinho das despesas. De que forma que as despesas aconteceram neste segundo quadrimestre. Então, as despesas Então, as despesas são divididas por unidade orçamentária, de acordo com a unidade da estrutura administrativa do município. Então, aqui nós vamos dividir por secretaria. Então, eu destaquei em vermelho aquelas que mais tiveram a destinação de recursos, por ser as que mais têm movimentação, que mais faz trabalhos, né? Não que as outras não façam, mas é que a proporção, o volume é bem maior. Eu destaquei aqui algumas, a Secretaria de Fazenda com 14 milhões, a Secretaria de Educação com 17 milhões, Desenvolvimento, o Fundeb com 10 milhões, depois eu destaquei Obras e Mobilidade Urbana com 6 milhões, depois Serviço Urbano 10 milhões, Secretaria de Saúde com 4 milhões, o Fundo de Saúde com 26 milhões, Secretaria de Ação e Promoção Social 2 milhões, Fundo da Criança e Adolescente 4 milhões, o Rural com 3 milhões, Secretaria de Fundo do Direito do Idoso 6 milhões, IPREMA 7 milhões. Então, essas foram, e a Câmara Municipal 4 milhões, foram as que mais teve destinação, de acordo com os trabalhos realizados, né? Então, aqui em percentual, a representatividade de cada uma, numa análise vertical, né? O que representa
o custeio de cada um dentro daquela estrutura da tela anterior. Então, essas despesas, elas dividem em duas categorias, despesas correntes e despesas de capital, de acordo com a Lei 4.320. Então, as despesas correntes são as despesas de custeios, e as despesas de capital são os investimentos feitos no município e mais amortização da dívida. Então, despesas correntes, 106.815.000, e despesa de capital, 21.779.000. Então, dentro das categorias, existe a divisão em grupo de despesa. Na despesa corrente, nós temos a despesa com pessoal, juros e encargo da dívida, e as outras despesas correntes, são os custeios. Despesa de pessoal, 60.721.000, juros e encargos da dívida, 118.000, e outras despesas correntes, 45.976.000. E os investimentos, 21.342.000, e a amortização da dívida de 436.000. Aqui é um comparativo entre a receita e a despesa nos últimos 4 meses, que foi de maio até agosto, onde no mês de maio teve 35 milhões de receita, 31 de despesa. No mês de junho, 28 de receita e 32 de despesa. No mês de julho, 28 de despesa, 28 de receita. No mês de agosto, 26 de receita e 35 de despesa, onde eu tive uma despesa de 128.595.000 e uma receita de 119.263. Ou seja, uma despesa superior à receita nesse quadrimestre de 9.332.000, que representa 7,26%. Aqui é a mesma tela, só com os gráficos diferentes, para ter uma visibilidade melhor da proporção dessa despesa. E aqui, conforme é feita a execução orçamentária, a despesa realizada por fonte de recurso, onde eu tenho a fonte de recurso ordinário, 43 milhões, a fonte da educação, 13 milhões, a fonte da saúde, 17 milhões, o RPPS, 7 milhões, do CID, 1.155.000, da CEMIG, 2.503, do Fundeb, 8 milhões, na fonte 18, 8.673.000, do Fundeb na fonte 19, 1.553.000, convênios da educação, 14.000, convênios da saúde, 1.142.000, convênios de infraestrutura, 84.000, convênios de assistência social, 415.000, transferências de convênios vinculado ao social, 163.000, do PENAI, 424.000, do PENAT, 29.000, outras transferências do FNDE, 34.000, do QESE, 1.368.000, da atenção básica, transferência do SUS, 650, média e alta complexidade da saúde, 9.235.000, transferência do SUS para assistência à saúde, 193.000, transferência do Fundo Estadual de Saúde, 100.824, multa de trânsito, 469.000, operação de crédito interna, 3 milhões, e aqui foram dos recursos que sobraram do ano passado para este ano, 13 milhões de recurso ordinário, de convênios de infraestrutura, 1.525.000, do QESE, 926.000, e da atenção básica, 87.000, prefazendo o montante da despesa de 128.595.
Agora eu vou falar da aplicação na educação. Passou duas? Não, ele aqui voltou. Não, voltou. Aqui passou. Baixei o lugar dele aqui. Então, a aplicação na saúde, da educação. Para a educação, teve uma receita base de cálculo de 94.620.000, onde 25% dessa receita representa 23.655.000, que seria o mínimo que deveria ser aplicado na educação nesse quadrimestre. O valor aplicado foi de 28.514.000, que representa 30,14% da receita base de cálculo. Então, aplicou-se 4.858.000 acima do mínimo, que representa 5,14%. Agora eu vou falar das receitas e despesas do Fundeb. Então, o Fundeb teve uma receita de 5.715.000 de transferência e uma rentabilidade de aplicação de alguns recursos, né, que no prazo em que ele não foi aplicado, de 29.090, perfazendo um montante de receita do Fundeb de 5.745.000. Então, demonstrativo das despesas do Fundeb. Então, no mínimo, o município teria que aplicar 3.447.000. Aplicou-se 8.679.000, 5.232.000 acima do mínimo, ou seja, aplicou até além da receita que veio nesse período. Então, aqui teve até uma situação que o Tribunal de Contas nos orientou, que foi a questão de manter-se as despesas do Fundeb, mesmo não recebendo a receita, porque o município tem direito a essa receita, porém ele não está recebendo. Então, aqui foram as receitas e despesa do Fundeb no segundo quadrimestre. Eu tive 1.800.000 para a receita no mês de maio, 3.031.000 para a despesa. No mês de junho, 1.267.000 de receita, 3.043.000 de despesa, 1.115.000 de receita, 2.511.000 de despesa, 1.561.000 e 1.647.047 de despesa. Receita no montante de 5.745.000 e uma despesa de 10.233.000. Então, aqui é a despesas do Fundeb por fonte de recurso. 5.114.000 para a subfunção 361 e 5.119.000 para a subfunção 365. Aqui a função 361 é ensino fundamental e a 365 é educação infantil. Então, perfazendo o montante da despesa do Fundeb, 10.233.000. Aqui um demonstrativo da despesa por fonte de recurso da educação, onde a fonte 101, que é os 25%, 28.514.000, 118, 8.679.000, que é os 60% do Fundeb, 119, que é os 40% do Fundeb, 1.553.000, 122, transferências de convênio com educação, 14.000, 144, que é as transferências do FNDE para custeio de alimentação, 424.000, 145, que é transferência do FNDE também para o PENAT, 29.000, outras transferências do FNDE, 146, 34.000, do QESE, 1.368.000 e recursos do exercício anterior do QESE, 926.000, perfazendo um montante de aplicação na educação de 41.545.665,14. Saúde. Então, a receita da saúde não é mais a mesma base de cálculo da educação, ela é diferente agora. Então,
uma base de cálculo de 92.746.736,56. O mínimo a ser aplicado, de 15%, 13.912. Foi aplicado 17.770.000, o que representa 19,16%. Então, aplicou-se nesse quadrimestre 3.859.000 acima do mínimo, que representa 4,16% acima do mínimo que a lei exige. Aqui são as despesas por fonte da saúde. A fonte 102, que são os 15% com base de cálculo na Constituição, que deu 17.787.000. Transferências de convênio com a saúde, 1.142.000. Atenção básica, 1.650.000. Média e alta complexidade, 149, 9.235.000. A fonte 150 é 15.000, 151, 193.000. A 155, 100.000. A do 248 são os recursos que advindos do ano anterior, 87.000, perfazendo um montante de aplicação na saúde de 30.213.504,16. E, por último, a receita com o pessoal. Então, teve-se uma receita base de cálculo dos últimos 12 meses, conforme determina a lei de responsabilidade fiscal, que a minha despesa com o pessoal tem sempre como base os últimos 12 meses. Então, que vai de setembro do ano passado até agosto de 2018. Então, a receita base de cálculo é de 348.250.962,56. Teve uma despesa de pessoal nesses últimos 12 meses de 151.766.315,97. Então, comparado a receita com a despesa, a base de cálculo e o que de fato aconteceu com a despesa de pessoal. Isso representa 43,58% da receita corrente líquida, o nosso gasto com o pessoal. Então, aqui é dividido entre Poder Legislativo, Poder Executivo e autarquias, que representa os 43,57%. Concluindo a execução orçamentária do segundo quadrimestre, ou seja, o município conseguiu atender o que determina a legislação vigente no Brasil. As informações aqui apresentadas foram norteadas por diversos demonstrativos contábeis que compõem a execução orçamentária, com avaliação e acompanhamento do cumprimento das metas bimestrais e quadrimestrais, pré-estabelecidas, onde destacamos cumprimento das metas da Receita, cumprimento com os gastos de saúde, cumprimento de gastos com a educação, cumprimento de gastos com o pessoal, cumprimento com a aplicação aos profissionais do magistério, onde a ausência de repasse de recursos do Fundeb, o município desembolsou recursos próprios para pagamento dos profissionais. Cumprindo rigorosamente o repasse com o Poder Legislativo e, por fim, cumpriu todas as exigências legais, fazendo a execução orçamentária eficaz e eficiente, atendendo todas as normas vigentes no Brasil. Bom, pessoal, essas foram as informações da execução orçamentária, receita e despesa do segundo quadrimestre. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e colocamos à disposição para qualquer questionamentos, né, Fernandes? Vicente, pela ordem. Vicente. O secretário e o Vicente, vocês saberiam me informar, vocês sabem aí de cabeça, quantos IPTUs desse ano foi levado para o cartório de protesto? Quantitativo, mais ou menos? Olha, essa exposição aí, ela deve ter gerado muitas dúvidas e muitas indagações
de todas as pessoas aqui presentes, especialmente os vereadores, e a gente se coloca à disposição para responder qualquer indagação, qualquer pergunta, à medida que se tem necessidade. A sua pergunta é... A minha pergunta foi em relação ao IPTU desse ano de 2018, se vocês têm aí o dado de cabeça, nem que seja mais ou menos o quantitativo de IPTUs que foram encaminhados para o cartório de protesto. Mais ou menos o que foi arrecadado? Não, a quantidade de IPTUs que foram levados ao cartório de protesto esse ano. Que foram o quê? Este ano o protesto foi bem inferior do ano passado, né? Porque à medida que foi lançado aquele sistema de protesto, então foi maior no ano de 2017 do que em 2018, né? Porque a maior parte que tinha que ser protestado foi protestado naquele ano. E depois, este ano, teve algum protesto, mas bem menor do que o do ano passado. Assim, em valores absolutos, a gente não tem, né? Tinha que ver realmente, né, levantar para poder informar isso detalhadamente. A palavra continua aberta aos colegas vereadores. Diminuir o som aqui, por favor. Senhores vereadores, fiquem à vontade. Palavra de vocês. Pela ordem, sobre. Você da palavra, o vereador Edinho. Eu vi nos números ali, Vicente, que no caso do Fundeb, o repasse, o que repassa para o município é apenas 50% praticamente das despesas necessitadas, é isso? Porque estava dando a média ali de 50% mais ou menos, que eu vi que foi repassado no Fundeb, mas as despesas chega a ser o dobro, é isso? É isso mesmo. Neste quadrimestre, o Estado deixou muito a desejar, principalmente com o Fundeb, né? Não repassando também o ICMS, e isso refletiu muito aqui na receita do município, não dando para custear as despesas nem com o pessoal do magistério, ou seja, que representou, em questão de repasse, menos de 50% do que era devido ao município. E o município arca com os outros 50%, busca de recurso próprio, ou tem busca de outra dotação orçamentária? Como que é feito isso para ter esse recurso que o município arca com o restante? Até foi assim, matéria de muita discussão e muita consulta ao Tribunal de Contas com relação à aplicação desses recursos, ou seja, o pagamento desses profissionais, que são os profissionais do magistério. O que o Tribunal de Contas orientou a fazer é que o município custeasse com essas despesas, para não deixar os professores sem receber. Imagina só, deixar os professores sem receber desde o mês de maio, ou à medida que for chegando recurso vai se pagando. Então, aí foi passada essa orientação e muitas outras orientações no sentido de uma execução orçamentária eficácia para o município, para que o prefeito não viesse a ter problemas futuros, né? Melhor. Concedo a palavra ao vereador Hudson. Na apresentação do quadrimestre anterior, foi apresentado em torno da despesa de pessoal, em torno de 48% da arrecadação do município, 47%, 48%. E nessa apresentação agora foi em torno de 43%. Isso foi devido a que dispensa de servidores, dispensa de cargo comissionado. O que aconteceu que diminuiu esses 5% quase aí?
O problema da despesa com o pessoal, ela acontece o seguinte, que ela se refere à receita corrente líquida. E nesse período, então, que ali é de um ano, né, foi calculado em agosto, e trazendo para o mês de agosto mais 11 meses, que foi de julho de 2017 até agosto de 2018. Nesse período, houve um aumento de arrecadação da receita corrente líquida. E na medida que esse aumento de arrecadação aconteceu, então ela automaticamente, o percentual, ele diminui, sabe? Porque é inversamente proporcional. Na medida que você aumenta a arrecadação, você aumenta, se ela for constante, então diminui o percentual em arrecadação. Agora, isso aí é um negócio que tem que ser muito vigiado, porque tem despesa com o pessoal que independe da vontade do administrador, sabe? Quer dizer, vence um quinquênio, vence um biênio, uma promoção, uma coisa qualquer, então ela aumenta vegetativamente, sabe? Então, independe da vontade. Com relação, complementando aí o que o Edinho perguntou para o Vicente, com relação ao Fundeb, o Fundeb realmente houve esse déficit com relação à transferência, o repasse do Estado para o município. Então, estava previsto uma transferência em 2018 de 34 milhões. Então, essa transferência, ela teria que ser uma média de 2 milhões e 800 por mês. E ela veio bem até no primeiro quadrimestre. Entendeu? Depois ela veio decaindo, e agora está quase zero, né? Porque em novembro veio 1.000 e pouco, 1 milhão e pouco, em outubro, aliás, em novembro veio até menos. Então, um déficit de repasse do Estado para o município, hoje ele deve montar em torno de 10 a 11 milhões, entendeu? Então, mas o que é que acontece? O município tinha que arcar com a despesa com o pessoal. Então, ele usou recurso próprio para fazê-lo. E aí, isso aí, quer dizer, com o novo governo, a gente não sabe se vai passar e vai passar quando, né? Então, o que o Vicente falou aí. Então, segundo orientação do Tribunal de Contas, então que se empenhasse essa despesa como despesa do Fundeb, mas fonte de recurso para pagá-la seria, então, do recurso próprio. Se, por acaso, vier o governo que vai entrar agora em janeiro, se repassar esse recurso, então você recontabiliza a saída do caixa, tirando do Fundeb, entendeu? Para pagar uma coisa que já estava paga. Mas como? Esse recurso que vai ser retirado, ele passa para ser recurso próprio do município, de livre aplicação, quer dizer, não tem mais vinculação, entendeu? Pois não, vereador Bosco Júnior. Dentro dessa mesma pergunta, Fernandes, primeiro, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela explanação aqui dessas importantes informações. Esse repasse aqui, eu peguei um pouco o argumento, a pergunta aqui em cima. O recurso do Fundeb não veio. A prefeitura arcou com aquele recurso do Fundeb. No ano seguinte, a prefeitura pode pegar o recurso do Fundeb e aplicar em outros setores sem rubrica da educação, pode pegar, é isso? E aí tem aquele recurso livre, que pode aplicar na própria educação e que pode aplicar em outros setores, né? Desde que justifique nessa aplicação. Então, numa melhora da economia a longo prazo, esse recurso que o município está gastando no Fundeb, o recurso vem, ele vai poder gastar em outras áreas. Vai poder gastar em outra coisa, Então, é viável o município acudir às escolas conveniadas, que ele depois, futuramente, pode repor o recurso em outras áreas.
Você vê a gente tem tanta preocupação. O Robson estava lá na reunião aqui do orçamento e com relação à estimativa da receita que foi questionada, que estava um pouco superavitária, né? E a gente sempre tem a preocupação de estimar essa receita usando as metodologias, né, que a gente tem em mão, para não ter aquele negócio, né, de vender ilusão, né? Quer dizer, eu vou dizer que vou arrecadar tanto e a gente não arrecada. Quer dizer, para este ano, a previsão nossa, dentro do orçamento, era de arrecadar 365 milhões. Porque em 2017, nós arrecadamos 357 milhões. E com o aumento da receita, a gente previa, né, quer dizer, que a gente tinha em mão, né, com a estimativa, de chegar a 400 milhões. Aí, o que aconteceu? O Estado, só de Fundeb, como nós estamos falando, vai deixar de arrecadar, vai deixar de repassar mais de 10 milhões para o município. É muito dinheiro, quer dizer, isso, inclusive, está prejudicando aquelas entidades filantrópicas que têm os seus alunos, né, que custeiam, ele tem que pagar professor, tem que pagar tudo, mas o Estado não passou, como é que o município vai passar, né? E aí, o que acontece? De ICMS, eu levantei até 31 de outubro, o Estado estava nos devendo 6 bilhões e cento e tanto. Isso baseado em quê? Que eu peguei toda a receita que foi arrecadada do Estado, ICMS, no período de janeiro a 31 de dezembro. Então, o Estado arrecadou nesse período 48 bilhões e uns quebrados. Nós calculamos, então o Estado ficou de repassar para nós 6 milhões e tanto. Quando chegou em novembro, ele não ficou satisfeito, aí ele deixou de pagar quase 7 milhões, deixou de repassar. Então, nós temos um acumulado até 30 de novembro, só de não repasse do Estado de ICMS de 13 milhões. E se você somar com o Fundeb, que vai acontecer até o dia 31 de dezembro, porque tudo indica que ele não vai repassar isso, o ICMS, ele também não vai repassar nem o que é devido mensalmente. Então, nós vamos ter um acumulado só de ICMS e de Fundeb não repassado pelo governo do Estado de uns 30 milhões de reais. O que eu quero dizer é o seguinte: quando nós tínhamos uma previsão de receita de 365 milhões e pretendíamos arrecadar, eu cheguei a falar para determinadas pessoas, inclusive para o prefeito, que a gente podia chegar a 400 milhões durante 2018. Nós hoje, analisando a entrada de recursos, nós achamos que assim mesmo nós ainda vamos arrecadar 380 milhões. Se nós recebêssemos do Estado, nós íamos arrecadar 410 milhões. Então, é um negócio feito assim, com muita calma, com muita seriedade e com muita base na estimativa dessa receita. Outra coisa que eu queria comentar aí com relação ao que foi exposto aí, é com relação à educação. Você vê que a previsão de gasto mínimo com educação é de 25%, e foi aplicado 30%. Então, um superávit aí de mais de 5%. A saúde também, que é previsão mínima de aplicação, só com relação ao recurso recebido pelo município de receita não vinculada. O mínimo é de 15%, se aplicou mais de 19%. Então, aumenta aí de mais de 4% com relação à saúde. Com relação a pessoal, que é também um dispositivo constitucional que você não pode ultrapassar, porque muitas vezes a pessoa fala, está em 44%,
eu posso dar aumento para pessoal, que até poder pode, mas só que tem que o Tribunal de Contas do Estado, baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, diz quando o administrador chega o gasto com pessoal de 95% de 54%, que é o máximo, então ele já acende a luz vermelha. Essa luz vermelha, qual é o percentual? Esse percentual é de 46,8%. Quando ele chega, isso é 90%, quando ele chega a 95%, ele já tem que dispensar pessoal, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro, porque já está com 51,5%. Quer dizer, o máximo é 54%, mas você não pode chegar no máximo, senão você vai ultrapassar sem você querer. Então, é um cuidado muito grande, porque além de ferir um dispositivo legal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é um regulamento de determinados artigos da Constituição, você tem que ser muito moderado com relação a isso, sabe? E a gente tem comunicado, tem pensado sobre isso aí. Então, todos esses percentuais que são constitucionais, então a administração tem observado esses limites constitucionais. E as outras despesas, vocês viram aí, que da receita arrecadada, mais de 20%, acho que 21 ponto tanto por cento, foi aplicado em investimento. É muita coisa com relação a investimento próprio por conta do município. Geralmente, né, já pensou se o Estado, se a União aplicasse 20% da receita própria deles em investimento, então seria uma coisa muito boa, quer dizer, muito saudável. E o prefeito tem se preocupado de aplicar justamente grande parte da sua receita com relação a investimento próprio. E isso aí é uma coisa, sabe, gente? Não pode ser deixar de observar, porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas podia ter aplicado em outras coisas, aí você furava o percentual, não é isso? Outra coisa também, vocês viram ali que foi arrecadado 3 milhões e 22 em receita de capital. Receita de capital é uma receita que pode só ser arrecadada e aplicada, fazer investimento. Daqueles 3 milhões e 22, vocês viram aí, com a operação de crédito autorizada pela Câmara, foi de 2 milhões e 942 milhões. Então, sobrou pouca coisa para que foi recebido para despesa de capital. Daquilo que foi recebido, ainda teve umas alienações, porque as alienações que você faz de veículo, disso, daquilo outro, então só pode ser aplicado também em receita de capital. E aí, para assim, tem muitos convênios, não tanto, porque a diferença entre a operação de capital e a receita de vinda de alienação de bens é muito pequena. E ela ali significa convênio, receita de convênio que veio para a aplicação. Outras dúvidas, gente? Continua franca a palavra aos colegas. Conceda a palavra ao vereador Hudson. Vou perguntar aos senhores, porque a gente é questionado na rua e a gente não tem a resposta para poder dar. Não sei nem se vocês vão poder responder sem, às vezes, um aval do senhor prefeito. Mas a questão do abono natalino, vai ter a possibilidade de ser pago o abono natalino para os servidores municipais? Naturalmente, né, eu não tenho autorização para falar, né, mas eu acho, e tenho quase certeza absoluta, que vai ser pago, né? O prefeito nunca falhou nisso e eu acho que não é este ano que ele vai falhar. Conceda a palavra ao vereador Emílio. Cumprimentar aqui o Vicente aqui pela explanação, o Fernandes aqui também nos passando
tudo que está acontecendo ali na prefeitura, na área financeira. Eu acho que é uma hora muito boa dos nossos vereadores de questionar. Eu acho que tem que questionar mesmo. Vocês estão aí para poder explicar o que está acontecendo na nossa, como está a saúde financeira da nossa cidade. E também está aqui o secretário Geraldo Lima, está aqui lá do IPDCA, o Ricardo, está os funcionários aqui da Fazenda, né, todos aqui da Prefeitura. E dizer o seguinte, as despesas, parece que é o trimestral, é o quadrimestre que você fez, é o quadrimestre? O segundo quadrimestre. A despesa ali que você nos passou, geral, foi de 128 milhões, né? Isso, 128 milhões. E a receita 119 milhões. Nesse período deu uma caída, né? Da receita com a despesa, né? Isso. É o 13º. Ô, Emílio. E também dizer... Ô, Emílio, isso aí muitas vezes acontece, eu vou te explicar por quê. Por dois motivos, pode acontecer dois motivos. Ou você tinha um superávit financeiro no exercício passado, entendeu? Apurado no balanço patrimonial do exercício passado, que foi transferido para o exercício seguinte. A receita de superávit, ou o recurso de superávit financeiro, ele não consta do orçamento. Porque o orçamento só consta do orçamento a receita prevista para ser arrecadada naquele exercício, como o caso de 2018, e a despesa também realizada para o exercício de 2018. É tanto que, se você comparar o produto da esquerda com o da direita, que o produto da esquerda são os ingressos, que vem financiar o valor da direita, então ele termina sendo zero. Com a diferença aí, só que ele chama de reserva de contingência, porque deixa aquilo se houver algum fato não previsto, então é que a reserva financia. Então, esses 128, a diferença de 128 para uma receita de 119, que tem uma... Aí, quanto é que nós temos? 9 milhões, né? Ela pode ter ocorrido ou que ela foi financiada com recurso advinda do superávit financeiro verificado no balanço patrimonial de 2017 para 2018. Esse é um caso, uma hipótese, que pode ter acontecido, entendeu? Isso aí se financia através de crédito adicionais. A crédito adicional, que no caso aí, que é autorizado no orçamento, é suplemento. Então, eu previ uma despesa naquela dotação e aquela dotação, aquele crédito foi insuficiente. Então, eu tenho que buscar o quê? Suplementar aquele valor, mas eu tenho que buscar uma receita para financiar, porque senão eu não posso fazê-lo. Então, pode ter acontecido isso. Outra coisa que pode ter acontecido, que parece um desequilíbrio entre receita e despesa, é que os empenhos, entendeu? Eles podem ser o ordinário, que você faz um empenho, seu copo custa R$10, e eu faço o empenho só por R$10. Ou então eu faço um empenho que o copo custa R$10, meu privê, e dentro de um determinado período, para comprar 10 copos. Então, faço um empenho que não chama ordinário, mas que é um empenho que se chama global. E esse global, quer dizer, eu previ, não é só com a receita que eu tinha naquele dia, mas a receita que estava prevista para cobrir aquele período que eu ia comprar aqueles copos. Então, nisso aí, isso eu falo, por exemplo, você tem uma despesa bancária que chama encargos bancários. O cara cobra uma taxinha daqui, uma taxinha dali, uma taxinha daquela. Eu empenhar todos os dias aquilo lá, além de ser enfadonho, é custoso, é trabalhoso. O que eu faço em janeiro? Faço um empenho global para pagar, faço uma estimativa, um empenho global para pagar até o final do ano.
Então está prevista aquela despesa, mas também está previsto eu arrecadar ao longo do ano aquele valor. Eu faço uma obra, eu projeto uma obra, então ela vai ficar no ano inteiro 10 milhões, mas naquele ano eu só vou gastar 3. Então faço um empenho global de 3 e vou pagando parceladamente aquilo. E nesse caso, muitas vezes, no momento, a despesa ultrapassa a receita. Mas não é que ela ultrapassou, estava tudo programado para ser atendido na hora certa. Então são esses dois casos que acontecem. Mais alguma dúvida, gente? Pela ordem. Devolvo a palavra, vereador Hudson. É até uma aula que o senhor está dando para a gente aqui, a respeito da situação financeira do município, mas as dúvidas vão surgindo, de acordo com o senhor vai explicando. O senhor falou em empenho global. A gente vê muita dificuldade de várias secretarias do município na questão de empenho ou de licitação. Os problemas de licitação de cada secretaria. Vou citar um exemplo aqui, questão de oficina, de manutenção de veículos da prefeitura. Não tem como, no início do ano, fazer uma previsão, fazer um empenho global, igual o senhor está falando, ou a questão de combustível, por exemplo, fazer uma média de gasto de combustível do veículo, para não ter esse problema de faltar combustível, ou de faltar a manutenção de determinado veículo? Tem que fazer o empenho. Eu falei do empenho ordinário, que é do copo, só um copo. Falei do empenho global, que é comprar 10 copos. E eu falo de outro empenho, chama de estimativa. Eu quero comprar, mas não sei a quantidade exata. Então, faço o empenho por estimativa. Quer dizer, o empenho inicial eu chamo de empenho. E o empenho que vai atender a demanda, então eu chamo de subempenho. Não é mesmo? Eu vou fazendo esse subempenho. Então, isso é possível fazer, sim. Mas, muitas vezes, o que tem, né, o que acontece, não é o problema do empenho em si, mas o problema da programação, entendeu? Até a questão da licitação. Muita gente demoniza a licitação, mas a licitação não é demônio assim, né? É que as pessoas levam coisa que a licitação não tem condição de realizar do jeito que eles pensam. Quer dizer, então, a licitação, ela primeiro, o secretário, ele faz uma solicitação de determinada despesa, por um período X, que seja 2 meses, 3 meses, 6 meses. Então, aquela solicitação, ela vai para o prefeito autorizar. Quer dizer, é lógico que o secretário, quando mandar a solicitação, ele tem que mensurar, porque o prefeito não vai autorizar coisa que ele não sabe onde é que vai parar, né? Então, tem que mensurar, tem que medir, tem que falar o quanto eu quero, o que é que eu quero, pelo um período de tal período e quanto custa, né? Porque tem que calcular, quer dizer, a despesa, inclusive, a própria Câmara não pode dar autorização ao prefeito para realizar despesas de forma ilimitada, é proibido pela Constituição Federal. Então, depois que o secretário fizer isso e foi encaminhado para o prefeito e o prefeito autorizar aquela despesa, então o que é que vai acontecer? Ela vai percorrer um caminho, entendeu? Ela sai dali, ela vai para o setor de compra, o setor de compra vai mandar para a contabilidade, para fazer o quê? Para ver o impacto daquela despesa no orçamento vigente. Depois que a contabilidade fizer esse impacto, ele vai sair dali e vai para a tesouraria, entendeu? E a tesouraria para saber o quê? Porque para você realizar uma despesa hoje pela lei de responsabilidade fiscal, você fala que eu quero comprar o copo, tudo bem, mas de onde você tem o dinheiro para comprar o copo? Você tem que apresentar o recurso próprio para comprar o copo. Então a tesouraria vai falar, pode fazer despesa que eu tenho o dinheiro. Aí uma vez feito isso, aí será encaminhada para a licitação. Então a licitação baseada naqueles prazos legais, né, ou de pregão, ou de convite, ou de carta, ou de tomada de preço,
ou de concorrência pública, aí que ele vai fazer. Agora, para chegar no ponto que você quer, é necessário que a pessoa seja bem definido, bem explícito. Por quê? Porque quando você quer o combustível, você tem que falar qual o setor que você quer combustível, quantos litros você quer, aquela coisa, tudo, definir bem, porque a licitação, para ela fazer o edital, ela precisa estar bem ciente do que vai acontecer. Por quê? Porque ela não vai fazer a licitação para uma pessoa só. Muitas vezes, tem diversos licitantes que vão participar da licitação. Então, eles querem uma coisa bem clara, bem específica, para poder fazer a proposta. E ele fazendo essa proposta, a comissão de licitação, ou seja, o pregoeiro, ou seja, a turma da comissão, eles têm que, sabendo disso, ao analisar a proposta, ele vê qual é a proposta mais vantajosa para poder, então, ser admitida como vencedora e o município adquirir aquele produto ou aquele serviço, executar aquela obra. Tudo isso que você está falando aí é possível, mas precisa ser feito de maneira criteriosa, programada, bem definida, para poder as coisas não desse problema que você está falando que dão. E de fato dão. Eu sei disso que dá muito problema isso aí, entendeu? Então é isso aí que acontece. Mais alguma coisa, gente? A palavra continua franca aos colegas. Não havendo mais nenhum colega vereador que queira fazer qualquer colocação, consideração, nós gostaríamos de saber se alguém presente da imprensa gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta ao secretário. Não havendo, senhor Fernandes, Vicente, nós gostaríamos mais uma vez de agradecer pela presença dos senhores. Sabemos que é uma prerrogativa legal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, estas audiências, e nós gostaríamos, além de enaltecer essa situação, de também cumprimentar pelo trabalho que fazem, zeloso, à frente desta importante pasta, que é a questão da saúde financeira do município, e nós sabemos que isso é trabalhado com muita austeridade, com muita dedicação. Então, leve o nosso reconhecimento a todos os demais profissionais que atuam nesta secretaria. Nós sabemos que há vários profissionais, inclusive efetivos, que desempenham papéis relevantes de acordo com o organograma da secretaria e tem o seu papel de importância nesse contexto. Então, leve o reconhecimento desta casa também a esses profissionais que estão lá há muitos anos emprestando os seus talentos, o seu trabalho. Tem outros funcionários aqui também da Secretaria de Fazenda, a quem a gente quer também registrar os nossos cumprimentos pelo trabalho e, mais uma vez, agradecer a presença de todos aqui no plenário. Nós sabemos, senhor Fernandes, que o país passa por um momento muito complexo na sua história. Araxá tem só do governo do Estado cerca de 40 milhões a ser recebidos, sabe-se lá quando será recebido esses recursos, e, na verdade, o município tem que continuar. É aqui que as pessoas cobram os serviços públicos, seja na área de saúde, seja na área de educação, na área da segurança. Muitas vezes, atribuições que são inerentes ao Estado, de imediato, são creditados a solução desses problemas nas costas do município, tendo em vista que a população encontra com o vereador, com o prefeito, com o vice-prefeito, e principalmente os colegas vereadores, que são as pessoas que estão na rua, que estão mais próximos da população e que fazem os seus papéis legítimos de representante das aspirações populares e que muitas vezes são cobrados, muitas vezes inclusive por serviços que não são inerentes na atribuição ao poder público municipal. Mas nós estamos aqui para buscar soluções, para dialogar com o Poder Executivo, para fazer um bom debate, um bom combate e ser parceiro naquilo que compete para o desenvolvimento e para o crescimento
sustentável de Araxá de uma forma geral. Então, portanto, leve nesse sentido o reconhecimento desta casa ao esforço de se buscar aquilo que realmente são as aspirações da população. Eu não tenho dúvida de que projetos que adentrarem esta casa e que diz respeito ao desenvolvimento da sociedade, ao crescimento ordenado do município, terá sempre o apoio desta Casa de Leis. No mais uma vez agradecemos pela presença, pela explanação, agradecemos a todos vocês presentes nesta audiência, aqueles que nos acompanham através do nosso site, o nosso muito obrigado por acompanhar também os trabalhos da Câmara Municipal de Araxá, e desta forma nós, com a graça de Deus, declaramos encerrada esta audiência pública de prestação de conta. Tenham todos uma boa tarde.